sou bailarina, sou diretora de comunicação. Eu já tenho 33 anos de profissão, estou nessa jornada aí desde 13 anos de idade. Vou contar um pouquinho para vocês aqui a minha jornada e como que eu vim parar aqui nessa história. E como eu já tinha começado a dizer aqui no início da aula, a gente vai falar sobre comunicação hoje. E um dos propósitos desse trabalho é a gente entender e começar a despertar dentro da gente, colocar a nossa voz no mundo, começar a trazer a nossa palavra, o nosso conhecimento, o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso posicionamento, cada vez mais para frente, cada vez mais encorajadas a colocar o que a gente acredita, principalmente de forma profissional. São muitos anos de estudo para a gente ficar com esses estudos e com esses conhecimentos guardados na gaveta. Então, esse material, a gente começa a disparar esse raciocínio. Eu quero trazer para vocês aqui um início de um pensamento. Eu gosto de dizer que eu não ensino oratória, eu ensino comunicação estratégica. E eu vou contar para vocês qual é a diferença disso. Muitas pessoas, às vezes, entram em contato comigo no Instagram, entram em contato até pessoas que já fizeram a minha mentoria do Persona Digital, que é a mentoria para posicionamento no digital, e dizem, Gabi, eu acho que eu estou precisando de uma aula de oratória. Meus amores, a gente precisa compreender que quando a gente começa a melhorar a nossa comunicação, não é sobre criar um personagem, não é sobre performar algo no mundo, é sobre melhorar a nossa fala, a compreensão de que o nosso corpo também comunica para além das palavras e começar a trazer isso cada vez de uma forma mais adequada para o mundo e uma forma que caiba do seu jeito de falar. Então, o que eu gosto, né, de contar para vocês, por que eu penso dessa forma? Bem, eu postei um vídeo como esse, né, contando de que eu era uma aluna na escola que tinha muita vergonha, mas muita vergonha de, inclusive, responder a chamada. Tinha uma dificuldade, assim, quando ia chegando a letra G na chamada, ia me dando um nervoso, e eu, às vezes, nem conseguia falar, eu só levantava a mão. Eu também era aquela aluna que não queria apresentar o trabalho, que não queria ser escolhida para falar lá na frente, que não queria ser escolhida para representar o grupo. Isso para dizer para vocês que é possível a gente mudar, é possível a gente acreditar que tem outros caminhos para a gente melhorar a nossa comunicação. Tá? E eu acho que eu também já fiz um conteúdo desse, e algumas pessoas que estão aqui assistiram, que eu digo que os tímidos têm mais possibilidades de melhorar a comunicação do que os extrovertidos, porque os tímidos, por sua vez, por ter dificuldade de falar, acabam ouvindo melhor do que as pessoas que já de partida são extrovertidas. A minha primeira formação foi em dança. Eu me tornei bailarina profissional aos 13 anos. Eu tinha uma carga horária de trabalho de 8 horas por dia. Eu começava a fazer a primeira aula de balé às 3 da tarde e eu saía da sala de ensaio às 11 horas da noite. Então, essa experiência com a dança, muito nova, me ensinou que o corpo é extremamente importante para a comunicação. Que a gente esquece dele, que a gente acha que comunicação é só sobre palavra. A gente fica preocupada em melhorar só as palavras, em melhorar uma dicção, fica com medo de falar algo que se eu vou falar certo, se eu vou falar errado, quando, na verdade,
O nosso corpo o tempo todo está se comunicando. O nosso gesto, a nossa mão, o nosso balanço de cabeça, o nosso olhar. Então, quem me traz essa percepção de comunicação é essa imersão na dança, muito, muito, muito nova. Quando eu vou para o teatro, e aí, lá naquela fase muito especial, né, e difícil também, de escolher uma faculdade, de escolher uma profissão, eu me vi numa sinuca de bico, eu disse, gente, eu preciso continuar fazendo o que eu faço. E na cidade onde eu moro, que é Florianópolis, só tinha faculdade de dança, não tinha faculdade de dança, só tinha faculdade de cênicas. Cênicas, eu fui fazer faculdade de teatro. Quando eu me vejo numa faculdade de teatro, eu penso, meu Deus, agora eu vou ter que aprender a falar. Quando eu vi um texto na minha frente, um texto de teatro, um texto que eu tinha que aprender a decorar, eu disse, meu Deus, por que eu fui me enfiar nessa faculdade tão difícil? Porque eu só sabia falar com o corpo, eu não sabia falar com as palavras. E foi a faculdade de teatro que me apresentou esse desafio. E esse desafio de uma compreensão de uma fala que é uma fala para o outro, é uma fala para mais pessoas, é uma fala no espaço, é uma fala com outras dinâmicas. E aí, a vida segue. E eu saí daqui, depois de formada, fui morar no Rio, morei 15 anos no Rio de Janeiro, morei depois mais 5 anos em São Paulo, fiquei 20 anos fora de Florianópolis, trabalhando com teatro, com TV, com cinema, com série. E aí foi aonde eu tive que aprender uma outra linguagem, tive que aprender a decorar um texto muito rápido, tive que aprender a me adequar numa reunião, num teste, tive que aprender a fazer coisas mais informais e coisas formais também, como, por exemplo, aprender a decorar um texto para falar na televisão, que é muito diferente de decorar um texto para falar no teatro. E aí vocês me perguntam, mas por que no final dessa história toda, a Gabi está aqui no digital, atriz, bailarina, trabalhou, fez TV, fez tudo. Teve um momento que nós todos e todas fomos impactados na nossa vida, chamado pandemia. E na pandemia eu também fiquei grávida. Então eu gosto de dizer que eu entrei num fundo de um buraco chamado pandemia, puerpério e gestação. E foi esse momento da minha vida que eu tive que entender o que eu fazia com todos esses conhecimentos, em que serviam esses conhecimentos, para que eu pudesse dizer como que eu continuo trabalhando com uma criança no colo, fora dos grandes centros, porque quando a gente fala de cultura, a gente tem uma força muito grande nos grandes centros, Rio e São Paulo, e eu tive que me reinventar, assim como muitas pessoas também se reinventaram depois da pandemia e desse impacto que aconteceu nas nossas vidas. E a partir disso surge esse trabalho aqui no digital, onde eu digo, gente, como é que eu pego todo esse conhecimento, um conhecimento de palco, um conhecimento de sala de aula, de dança, de muita sala de ensaio, de muita direção de ator, de cena, de corpo, e como é que eu transformo para as pessoas que não são atores e para as pessoas que precisam disso, para gravar um vídeo para o digital, para produzir o conteúdo da sua empresa, do seu consultório, do seu escritório, para as pessoas que trabalham dentro de um corporativo e precisam melhorar a sua comunicação numa reunião. Hoje em dia, a gente tem uma realidade que são as empresas escolhendo profissionais de dentro do corporativo para representar. Então, as pessoas estão sendo escolhidas assim, é você que é a gerente, a diretora, você que vai no podcast, você que vai no summit, você que vai apresentar tal coisa. E aí a gente se vê num novo momento desafiador dessa comunicação. E aí eu achei que teria a possibilidade de trazer algum conhecimento para compartilhar com vocês, com quem, de fato, enfrenta um desafio de melhorar uma comunicação para o digital, como também melhorar essa comunicação para o presencial. Eu vou recompartilhar aqui no chat, muita gente entrou agora, o material que a gente está acompanhando da aula, que vocês podem abrir aí também,
tá? Vou deixar aqui no chat, quem entrou agora também pode acessar. E aí, meus amores, por conta disso, por conta de onde eu venho, por conta da minha forma de enxergar a comunicação, que vem através dessa comunicação do corpo pela dança, a comunicação da cena pelo teatro, eu digo que eu não ensino oratória, eu ensino comunicação estratégica. Eu não te ensino a falar bonito, eu te ensino a aprender a se comunicar com o que você tem, com o seu corpo, com a sua realidade, com o seu momento. E a gente vai falar muito disso agora, porque eu gosto de dizer que não existe comunicação certa, existe a tua forma de se comunicar, que são coisas bem diferentes. Então, eu fui acho que foi no mês de junho, eu fui num evento aqui, um evento que era sobre palestras no geral, né, e sobre comunicação. E uma das coisas que se falava é o seguinte: toda pessoa que está no palco, todo palestrante precisa usar as mãos de forma abaulada, ou seja, de uma forma mais ou menos assim, arredondada, e você, enquanto está no palco, você precisa trocar a postura das suas mãos de cima para baixo. Fiquei olhando para aquilo, eu disse, gente, será que essa mão funciona para todo mundo? Será que esse gesto, ao invés de deixar a pessoa expressiva e à vontade num momento que já traz as suas dificuldades, que é estar no palco apresentando uma palestra, que todo mundo vai ficar nervoso, eu vou ficar nervosa, todo mundo vai. Então, a gente também já quebra aqui essa história de que as pessoas mais experientes não ficam nervosas. Ficam nervosas, sim, todo mundo fica nervoso, e a gente precisa entender que as emoções fazem parte, a gente só precisa entender como é que a gente administra essas emoções, ok? E aí eu disse, gente, essa mão aqui, ela tá me incomodando, essa mão não serve para todo mundo. Por quê? Quando você tenta fazer um gesto que não é seu, você vai ficar com um corpo falso, com um gesto falso. Quer ver uma coisa muito... um exemplo muito claro para isso? Alguém aqui já deve ter passado por essa circunstância. Sabe quando a gente precisa de fotos profissionais? Alguém pede para a gente fazer fotos profissionais. E aí, você vai lá para a fotógrafa e diz, olha, eu preciso de fotos profissionais novas. Me indicaram, eu cheguei aqui, eu vi seu material é lindo, mas eu não sei muito o que fazer, então você me diga o que eu tenho que fazer. E é o que acontece? Essa fotógrafa vai te sentar lá num banquinho, e aí ela vai dizer, olha, Mariana, faz o seguinte, cruza o teu braço e dá um sorriso para mim. E aí, quando você faz isso, e você é uma pessoa que normalmente não cruza o braço, que é uma pessoa que não tem esse tipo de gestual, você vai ver o resultado da foto e você vai dizer assim, nossa, não gostei da foto, parece que eu estou engessada, parece que eu estou endurecida. Ou seja, quando você não sabe, quando você não compreende o seu gesto, quando alguém diz que você tem que fazer um gesto, que é um gesto que é lido como padrão, como bom, não funciona para o seu corpo. Por isso que eu bato tanto na tecla que a gente precisa se apropriar da nossa forma de comunicar e não imitar algum gesto ou imitar uma forma de se posicionar e de falar. Faz sentido, gente? Podem botar no chat, faz sentido, vocês podem escrever no chat, vocês podem conversar no chat. Isso me ajuda a entender se tem gente aí, se as coisas estão fazendo. Pode fazer os sinaizinhos, os oks também, tá? As reações, isso é bem bom aqui para mim, para saber que eu não estou sozinha e que a gente está, de alguma forma, trocando. Em algum momento eu vou abrir o microfone aqui para ouvir vocês também, tá? Mas é bem bom, assim, as reações, porque... Eu sou uma pessoa do presencial, sinto muita falta do presencial, então é desafiador também dar aula aqui no digital. Então, essa troca, para mim, é bem importante. Continuando aqui
Senão a gente, exatamente, Ju, senão a gente não consegue sustentar esse gesto e esse movimento, né? Fica falso, como os gêmeos em casa, muito bom. E aí, coisas que são contraponto, tá? Isso é para ampliar o raciocínio de vocês, toda vez que vocês ouvirem, um curso de oratória, preciso fazer um curso de oratória, vocês também já têm um pouco mais de material aqui para dialogar com quem diz que precisa fazer um curso de oratória. Ou seja, o curso de oratória tradicional, ele funciona, ele super funciona. Ele é uma técnica antiga, ele vem lá da retórica grega, greco-romana, ele vem da antologia de Aristóteles, ele vem há muito tempo. Então, não dá para dizer que não funciona. Funciona. Só que a gente precisa entender para quem funciona. Vamos lá. A oratória tradicional fala da imitação por princípio, tá? Então, é o conceito de mimeses, eu imito o outro. A gente sabe que a gente aprende assim. Quem tem criança pequena, quem lida com criança pequena no dia a dia, sabe que criança aprende por imitação. E tá tudo certo. Só que ao longo da nossa jornada, a gente precisa também se apropriar do que é nosso. Né? E a gente começa a dizer assim, nossa, não preciso mais imitar aquilo, porque eu já sei o que é meu, certo? Ela traz também, a oratória tradicional, uma estrutura rígida de discurso. Um discurso que tem um raciocínio de início, meio e fim de forma tradicional, e quando, na verdade, e aí você vai achar muita gente, principalmente do pessoal da palestra, dizendo que palestra você começa por uma frase de impacto, por um roteiro, uma frase de impacto, quando, na verdade, a gente que está pensando e estruturando a palestra e o roteiro, a gente não começa pelo começo. Eu vou falar sobre isso aqui. A gente começa pelo coração do raciocínio, tá? Então, quando a gente diz assim, eu preciso criar um roteiro e ele precisa ter uma estrutura rígida, não, ele precisa ter uma estrutura narrativa que faça sentido para o que você está apresentando, porque quanto mais sentido na narrativa que você criou, menos você vai decorar, mais facilidade de engatar os raciocínios você vai ter. É isso que eu começo a propor também. De novo, não acredito que existe o jeito certo de falar. Nós viemos de formações diferentes, trabalhamos em áreas diferentes, temos personalidades diferentes, temos sotaques diferentes, não existe sotaque certo. Isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito, muito, muito claro. Todos os sotaques fazem parte de onde você vem. O sotaque é seu, ele fala sobre a sua origem. Então, não tem, porque você é advogada, tem que falar assim, porque você tem que gravar assim, porque você é médica, você tem que se posturar assim, porque você é uma pessoa mais corporativa. Não existe o jeito certo, existe o seu jeito, que você compreende o seu jeito, e você adequa o seu jeito para determinados ambientes que você precisa levar a sua comunicação. Por isso que a gente começa a dizer que ela é uma comunicação estratégica. Porque eu sei onde eu estou, sei o que eu tenho para falar, sei o que eu quero dizer e sei como me portar naquele ambiente. Então, por exemplo, a Michelle usou a palavra autoconhecimento, exatamente isso, Michelle. Eu sempre digo que se colocar em movimento para desenvolver melhor a sua comunicação sobre autoconhecimento, tá? Só que a gente não vende como autoconhecimento, porque autoconhecimento tem outras camadas, né? E respeito também aos profissionais da saúde que abordam as dinâmicas de autoconhecimento. Mas sim, eu sempre gosto de dizer, quanto mais eu melhoro como ser humano, quanto mais eu melhoro no meu autodesenvolvimento, melhor eu amplio a minha comunicação e vice-versa. Então, eu melhoro a minha comunicação, melhoro como ser humano, e assim a gente vai caminhando, né? Então, não tem um jeito certo, existe o seu jeito. Quer ver? O que é adequar o gesto à palavra? Se eu estou gravando um vídeo, eu estou num espaço-tempo
nessa dimensão, certo? A gente está falando de Reels, a gente está falando de Reels na vertical, então eu tenho esse tipo de recorte. Eu não vou usar braços assim para gravar um Reels, porque os meus braços vão sair para fora da câmera, a não ser que seja uma proposta. Agora, estou gravando um vídeo mais amplo, um vídeo para canal de YouTube, na horizontal, como a minha tela aqui está na horizontal, não sei se para todo mundo, principalmente para quem está no celular. Eu tenho um pouco mais de lateralidade, porque eu posso me apoiar na mesa, eu posso abrir um braço um pouco mais para cá. Eu estou numa palestra para 20 pessoas num auditório pequeno, então as minhas diagonais são diferentes. Eu estou numa palestra para um auditório de 2.000 pessoas, tem gente lá no fundo, o meu plexo está em outro lugar, a minha diagonal está em outro lugar. Gente, eu vou dar uma palestra no estádio de futebol, é nessa dimensão, meu braço está gigante. Então, quando eu entendo a dimensão do meu corpo, a dimensão do meu gesto, e principalmente, aonde eu estou e para quem eu estou falando, eu começo a melhorar e perceber a minha comunicação. Então, isso que eu digo que é adequar a sua comunicação e se apropriar do seu jeito de falar. E aí eu começo a entrar na diferença que essa oratória convencional traz uma linguagem codificada. Mão se faz assim, para falar se faz assim, isso é um gesto de quem tem autoridade, isso é um gesto de quem não tem autoridade, e começa a botar uma série de rótulos, quando, na verdade, nem sempre serve para aquele corpo e para aquela ocasião. E voz e dicções padronizados. Gente, muito cá entre nós, eu fui, no início de julho, numa palestra de um profissional que também tem um curso de oratória, um homem, e ele modulou as fala dele, a boca dele, a voz dele, para um mesmo padrão. Então, ele deu a palestra do início ao fim com essa voz rococó, ele não modulou, não teve intenção, não teve ênfase, e foi um cerco. Porque fica monocórdico. Sabe aquele professor de faculdade que a gente tem que se manter acordada porque a matéria é importante, a gente não pode dormir na cara do professor, mas é muito difícil prestar atenção? Por quê, meus amores? Né, Rosa? É o seguinte, os nossos sentidos gostam do que é harmônico. O que é uma sonoridade harmônica? Som, áudio, se alguém já viu gráfico de som, o som são ondas. Quando eu trago uma narrativa, Cortella, quando eu trago uma narrativa que tem intenção, que eu dou ênfases, que eu tenho pausas, que eu tenho respiração, eu estou criando boas ondas sonoras. Quando eu faço isso, eu melhoro a audição da minha fala, do que impostar uma voz e continuar com uma voz impostada no mesmo lugar. Meu Deus, eu não sei vocês, mas eu tenho zero paciência para isso. Parece que a pessoa está sem viço, está sem vida e está com tudo preparado e ela não está ali de verdade, né? Então, esses são pontos que essa oratória tradicional traz, né? Uma comunicação que te cobra uma adequação, que você tem que falar do jeito certo, quando, na verdade, eu não acredito que existe o jeito certo de falar, padronizado, né? Por isso que eu digo que esse conceito da cultura da presença, que eu trago, que é a comunicação estratégica, ela faz o oposto dos pilares da oratória tradicional. Ela traz a tua autenticidade como um pilar mais importante. E aqui, colocando muito em linhas gerais, o que é a tua autenticidade no lugar mais importante? Sabe aquela coisa que diz, é o jeitinho dela. A jeitinho dela falar, sabe que jeitinho dela? Parece que ela falando. Quando a gente identifica assim, é o nosso jeitinho, isso é a nossa autenticidade. A nossa autenticidade, ela é muito bem-vinda.
Se a gente for olhar agora para o momento que a gente está de digital, gente, é sobre autenticidade, é sobre a sua melhor forma. Então, é o jeito que você fala, é o jeito que você mexe cabelo, é o jeito do seu sotaque, é o jeito que você se movimenta, é o jeito que você conta uma história. A sua autenticidade é muito bem-vinda. Só que você aprende, né, que isso é bom. Aqui a gente começa a mudar uma mentalidade muito importante. Você pode e deve melhorar a sua comunicação do jeito que ela já é, contemplando a sua autenticidade. Outro ponto importante, o seu corpo já se comunica naturalmente. Naturalmente. Então, a gente começa a dizer que a gente tem a nossa identidade, que é a nossa carteira de identidade, com o nosso CPF, mas a gente tem essa identidade física. Gabi, mas eu mexo muito com as mãos. Parabéns, é o seu jeito de mexer com as mãos. Isso tem a ver com o seu gestual, isso provavelmente tem a ver com as raízes da sua família, isso tem a ver com a forma com que você aprendeu a ler o mundo e a se comunicar. Você vai aprender a adequar a sua mão do jeito mais eficiente e estratégico para aquele momento. E não necessariamente desenhar um gesto, porque alguém disse que você tem que fazer um gesto A e B. Aí, a gente vai para uma outra identidade que eu gosto de dizer, que é a identidade vocal. A sua voz é a sua identidade vocal. Quando você diz, eu gosto do meu sotaque, eu aprendi a me ouvir nos áudios do WhatsApp, por uma dificuldade que muitas vezes temos, quando apareceu a história do WhatsApp, do áudio, né? Me lembro de às vezes assim, eu não gravo áudio de WhatsApp ainda, porque eu tenho muita dificuldade de ouvir minha voz, não gosto da minha voz. É isso mesmo, né? Então, a gente vai aprendendo a ouvir a nossa voz, e a gente cria a nossa identidade. Então, agora você já sabe, você tem a sua identidade, seu CPF, você tem a sua identidade física e você tem a sua identidade vocal. Comunicação estratégica te traz uma reflexão para a sua essência, para a sua forma de se expressar, para o seu autoconhecimento, né? Voltando para a palavra que a gente já usou aqui. Eu começo a trazer um corpo consciente. Eu trago consciência para esse corpo. Quando eu trago consciência para esse corpo, eu trago presença. Gente, e eu gosto de desmistificar a palavra presença. Presença não é místico. Não é uma coisa assim, nossa, ela tem uma presença de palco, nossa, mas ela tem uma presença. Não. Presença está associada ao corpo. Se o seu corpo está aqui, dando uma aula, olhando para essa câmera, olhando para vocês, eu estou presente. Se por acaso a minha cabeça vai para outro lugar, a minha cabeça vai, meu Deus, mas amanhã, daqui a pouco é dia 5, tem que pagar os boletos, eu saio, eu fico ausente. Então, o corpo é atuação no corpo. Quem não está presente está ausente. Então, eu não posso nem deixar a minha cabeça ausente. Por isso que eu ancoro a minha presença no corpo. E aí, a gente aprende com o tempo, com a prática, a dizer assim, cara, eu estou aqui, porque o meu corpo está sentado, eu sei onde está a minha bacia, eu sei o que eu estou fazendo, e a minha cabeça está ativamente presente, vendo o que está acontecendo aqui. Então, presença não é nada místico, presença está no corpo. Se o seu corpo está ativo, você está já com meio caminho andado de estar presente naquele momento. E o ponto mais importante de comunicação, no segundo parágrafo, anota uma coisa muito importante, gente. O primeiro ponto de conexão de qualquer comunicação, seja num vídeo no Instagram, seja na tua aula, seja na tua reunião, seja num podcast, seja numa palestra, o principal ponto de comunicação é o olhar. Sabe quando a gente diz assim, tem que se ajoelhar e falar no nível do olho da criança? É o olhar.
Quem me ensinou isso foram queridos amigos e pacientes do Hospital Psiquiátrico Nice da Silveira, que eu dei aula durante 3 anos de teatro. E eles me ensinaram que para a gente se conectar nesse momento com essas pessoas, a gente precisa olhar no olho e falar o nome. Aquilo fez tanto sentido para mim que eu trago isso aqui na minha metodologia. Então, a próxima, já vou dar um presente aqui, tá? A próxima vez que você pegar o celular para gravar um Reels, amanhã, um vídeo, um story, seja lá o que for, um vídeo para a família, tu vai parar de olhar aqui para a tela e tu vai começar a olhar aqui para a câmera. Acabou esse negócio de se olhar. Você vai começar a olhar para a câmera. A gente precisa olhar no olho das pessoas, mesmo que a gente não esteja vendo diretamente as pessoas, tá? Tá numa palestra, é a mesma coisa, vai entregar, olhar para as pessoas que estão na tua frente, tá numa reunião, tá numa sala de aula. O ponto de conexão do ser humano é o olho. Então, a gente, olha, presta atenção, como a gente aciona, como comunicação é sobre os sentidos, né? A gente acabou de falar ondas sonoras para a forma com que a gente ouve, visão, como a gente se conecta, olhando para as pessoas com que a gente está falando, entregando a palavra no olho dessas pessoas. Então, a gente precisa lembrar que é sobre sensorialidade, não é só sobre a palavra bendita. Ela é super importante, mas ela é um dos pilares. E é isso que eu gosto de trazer nas minhas aulas, para a gente lembrar que tem outras coisas, senão a gente fica preocupada só com as palavras. E aí, quando eu junto tudo isso, quando eu entendo que é o meu corpo, que é o meu olho, que estar aqui, que a minha narrativa amarra, o que eu pensei para entregar para vocês, eu paro só de ser ouvido e começo a ser lembrada. Que é isso que a gente quer quando a gente prepara uma aula, uma reunião, uma palestra. A gente quer ser lembrada, a gente quer, para além do momento ali, a gente quer se conectar com aquelas pessoas, a gente quer trocar com aquelas pessoas. Faz sentido, gente? Faz um joinha aí para mim. E aí, eu trouxe uma dinâmica aqui, que nada mais é do que uma brincadeira. Vou colocar de novo o link do material aqui no chat para quem entrou, para abrir aí no celular ou onde você está assistindo a aula, para a gente fazer essa dinâmica. Como eu contei aqui no início, esse trabalho tem praticamente 3 anos, né? Então, tem uns 3 anos que eu ouço, principalmente da maioria, mulheres, né? Que sobre as nossas dificuldades da gente se comunicar, de a gente levar o nosso conhecimento, de a gente se posicionar, de a gente acreditar no que a gente faz. E aí, na sequência, peraí que veio um comentário bem interessante aqui. Só fico um pouco com questão da timidez. Eu vivo em outro lugar, eu era muito expressivo apenas num contexto de que ser expressivo era desvalorizado. Então, eu ouvia muito menos. Eu fui criando travas de segurança nesse lugar, sabe? Mariana, você está aí ainda? Vou falar sobre isso, tá? Mari, eu vou ser muito sincera, a maioria de nós escuta menos. Segura o seu gesto, não ri alto, se comporta, fala menos, não cria confusão, não cria conflito, né? Eu acho que isso são frases, e aí a gente já vou aproveitar esse seu comentário para a gente avançar aqui na nossa aula, porque a gente ouve isso com uma certa frequência nas nossas vidas. E isso não determina a nossa próxima forma e escolha de se comunicar, quando a gente começa a tomar consciência, né? Então, agora
você ouvindo essa aula, né, você começando a refletir, pense, por que não? Por que não começar a me comunicar do jeito que eu acredito, do jeito que eu sou, do jeito que faz sentido para mim? Porque a gente sempre vai ouvir uma opinião de menos. Isso é fato, gente. Então, eu também muito questionadora na infância, né? Dizia assim, mas por que minha prima, meu primo pode fazer isso? Ai, não pergunta muito, não pergunta muito, não pergunta mais, estou sempre fazendo pergunta. Eu me lembro de ficar com isso na cabeça, e durante muito tempo, inclusive, na faculdade, eu fui uma pessoa que sempre fiz pouca pergunta, porque parece que ficou na minha cabeça que fazer pergunta era incomodar os outros. Então, uma coisa que eu faço, principalmente no diagnóstico que eu aplico com vocês no workshop, que eu vou falar do workshop depois, eu digo assim, o que você ouviu? Já vou deixar essa pergunta aqui para vocês, tá? O que você ouviu na sua infância e na sua adolescência sobre a sua comunicação, né? A sua forma de se comunicar, que te impactou, né? E que ainda está aí navegando lá nesse inconsciente, ou que já virou um rótulo. Já me disseram que eu sou isso, que eu sou tímida. Eu já escutei de mentorada assim, Gabi, acabei de descobrir que eu não era tímida, me disseram que eu era tímida. Então, quando a gente faz esse mergulho de compreensão da nossa narrativa, a gente começa a descobrir uma série de coisas, e olhar para trás e dizer assim, gente, isso daqui não faz mais parte de mim. A minha mulher de hoje, a minha profissional de hoje, ela é isso, ela se comunica dessa forma. Então, isso é se apropriar também da sua comunicação. E aí, quero convidar vocês para fazer essa dinâmica que está aqui nesse link que eu mandei para vocês. É uma brincadeira, tá, gente? Não é um diagnóstico. Mas essas são frases que eu escuto com muita frequência. E você pode escolher ali, ó, colocar sou eu demais, um pouco, quase nada, nada a ver. E você vai, no final, aqui, ver uma pontuação aqui para a gente fazer essa brincadeira. Quais são essas frases que eu ouço muito? Gabi, eu fui gravar um Reels, mas eu tenho muita dificuldade porque eu não consigo decorar. Bem, a gente vai falar muito sobre que não é sobre decorar, né? Então, se você tenta decorar tudo, pode dizer assim, sou eu demais. Tenta decorar sua palestra, tenta decorar sua reunião, tenta decorar sua aula, tenta decorar a dinâmica que você foi dar, tenta decorar tudo. Se você é essa pessoa do tentar decorar, pode botar ali, sou eu demais. Próxima, que eu quero saber se vocês estão se identificando aqui também. Não sei me apresentar, mas sei qual é o meu diferencial. Meus amores, uma coisa que vocês precisam sair também daqui hoje pensando, como que eu me apresento? Isso é um calo para muita gente, tá? Você precisa saber se apresentar. Mas, Gabi, que circunstância? Naquele momento que você está numa roda de conversa, alguém diz, fulana, por favor, se apresente. Eu vou deixar que ela se apresente. Fulana entrou na sala, então, por favor, se apresente. Normalmente, olha para mim, normalmente, a gente começa a se apresentar fazendo assim, então, eu sou fulana, eu sou mãe, sou mãe de pet, e aí a gente vai botando um monte de reticências e um monte de palavras e coisas, e vai arrastando essa apresentação, e a gente perde a oportunidade que a maioria das vezes que a gente é convidado a se apresentar, existem pessoas no ambiente que não conhecem a gente, não conhecem o nosso trabalho. Bem, só fazendo recorte aqui, eu estou falando muito de um lugar profissional, tá, meus amores? Então, se você é essa pessoa que não sabe se apresentar, coloca ali, sou eu demais, para você ver a sua pontuação.
E eu falo muito isso no workshop, assim, que a gente faz essa dinâmica de aprender a se apresentar. Bem, o que eu digo e o que eu falo, o meu corpo não combinam. Ou seja, quando falta coerência na comunicação. Eu sou uma apaixonada por criar coerência na comunicação. A gente precisa alinhar o que o nosso corpo fala com o que a gente também está falando pela boca. Né? Então, por isso que eu digo também, né, quem fizer o workshop vai entender, eu digo, a gente precisa assumir. Subiu no palco, tá nervosa, vai dizer, gente, tô nervosa. Eu vou tomar água porque eu tô nervosa. Por quê? Porque o seu corpo tá dizendo que você tá nervosa. Você tá tremendo, você tá suando, a mão tá suando, já não sabe onde segurar o microfone, já não sabe onde andar, parece que o pé já perdeu o sentido. Então, quando eu aprendo que eu preciso criar uma coerência de comunicação, vai fazendo muito sentido. E se você sente que não tem essa coerência, coloca ali também, clica no teu quadradinho que faz sentido para você. Bem, não sei posicionar o corpo. Sentada, Gabi, eu fico sentada ou fico em pé. Eu fico andando para um lado para o outro, eu não sei onde botar a mão. Ou seja, se existe essa inquietude, se você não sabe como comportar esse corpo, né, coloca ali também se você se sente assim. Outra coisa, para quem dá palestra, para quem dá aula, você é apresentadora de slide, porque você tentou decorar tudo bonitinho, você fica passando lá o slide, você fica tentando decorar as coisas, você fica lendo teleprompter na hora do vídeo, tentando falar tudo que você decorou, coloca ali também. Existe uma diferença entre palestrante e apresentadora de slide, tá? Tenho medo do silêncio, atropelo a pausa, morro de medo de dar pausas e respiros. Isso é geral, a gente tem muito medo de ficar em silêncio, principalmente quando a gente está no domínio da palavra, numa reunião, numa apresentação, num palco, porque a gente sobe nesse momento e diz assim, deixa eu falar isso daqui rápido, porque o cérebro quer se livrar daquilo, porque o nosso cérebro só quer conforto. Então, a hora que a gente se vê nesse momento de vulnerabilidade, dá um desespero, e a gente diz, meu Deus do céu, eu preciso me livrar disso que eu preparei para falar, e aí a gente atropela silêncio, a gente atropela pausa, e a gente esquece que palavra gera imagem, e eu não dou tempo de os outros criarem uma imagem. Bem, tem outra frase, falta fluidez, eu sou uma pessoa que falo, não fecho gaveta, sou prolixa, sou loquaz, e a coisa, vou falando e nunca fecho. Se você se sente assim, também coloca ali a sua pontuação. E para quem, né, naquele momento maravilhoso, dá aquela ansiedade, aquela boca seca, aquele nervosismo de assumir a palavra, seja no momento que você estiver, no palco que você estiver. Então, coloca ali o que você se identificou, porque eu quero ver aqui no chat o seu placar, a sua pontuação de 0 a 24. Conta para mim. Quem conseguiu fazer aí, quem conseguiu abrir o material e bota no chat aqui a pontuação. Regina, eu já vou te dar a palavra, tá? Pode botar no chat, gente, a pontuação de quem conseguiu fazer. Deixa eu ler o da Ju aqui. Amei, sou cantora há mais de 30 anos, consigo me comportar no palco e eu tô com receio... É que eu tenho que botar o óculos. Eu tô com receio de dar mentoria devido ao desconhecido e não saber passar o meu conhecimento de uma forma que o outro vai entender, mas eu estou destravando a mente aos poucos, estudando bastante. Te admiro também, Ju. Bora, Ju, a gente destrava isso fazendo, viu? Vamos lá. 12, 8, 7. Não conseguiu abrir. 3, 5, 2, 11, 12.
Não gosto do espaço silencioso. 14. Muito bom, gente. É legal a gente pensar, né, sobre essas dinâmicas. Deixa eu permitir que a gente entre. 2. É bom a gente pensar, dizer, cara, o que funciona para mim, o que não funciona para mim. É muito importante a gente pensar sobre isso para a gente entender onde está a nossa dificuldade e colocar, né, o nosso foco, o nosso olhar, justamente como a Ju falou ali, o olhar para a gente melhorar. 7, Sueli, 7. Bem, minhas maravilhosas, essa era uma brincadeira, tá? Para a gente fazer. É, e, e reforçando, assim, né? Que presença não é nada místico. Presença está no seu corpo. Quanto mais você aterra o seu corpo, quanto mais você coloca essa presença, sabe onde você está, sabe o que você está falando, sabe para quem você está falando, vai fazendo mais sentido. Deixa eu só responder aqui que alguém teve dificuldade no chat. Não entendi como contar. Ele conta automaticamente para você. Como eu faço para responder? Ana, vou mandar o link de novo aqui, tá nesse link do material que eu dei para vocês aqui na aula, tá? É só clicar nos quadradinhos e aí ele automaticamente gera o resultado. Jéssica, 10. Vamos lá, deixa eu avançar aqui para vocês. Bem, coisas que a gente pode começar já a trabalhar. Eu criei uma metodologia chamada CORE. CORE nada mais é do que o centro do corpo. Claro que é uma metodologia criada por uma bailarina, esse chama CORE, né? Onde tudo parte do centro, o equilíbrio parte do centro, a respiração parte do centro. E mais uma coisa para dar de presente para vocês: a comunicação não sai daqui. A comunicação sai daqui. Por quê? Para falar melhor, a gente precisa de músculo, a gente precisa de força. O que é músculo e força? Não é sobre ficar musculoso, mas sobre a compreensão de que eu preciso expandir diafragma, de que eu preciso saber respirar. Então, eu preciso desse centro do corpo muito bem sustentado para melhorar a minha comunicação. Por isso que essa metodologia se chama CORE. O C, né? Em tempos de show da Xuxa, vou fazer aqui o C, é de coração. Né? Por que eu uso Por que eu começo tudo dentro dessa metodologia pelo coração? Meus amores, qualquer roteiro, qualquer palestra, qualquer método precisa começar pelo coração. Por quê? Porque você está dando esta fala para alguém. Existe um ser humano do outro lado. Existe um aluno, existe um cliente, existe um ouvinte, existe uma pessoa, um possível cliente, um lead, alguém que vai comprar de você. Existe um ser humano. Seres humanos são movidos por emoções. Então, quando eu penso, por exemplo, que palestra é essa? Por onde eu começo o roteiro da minha palestra? Eu começo pelo coração dela. O que é o coração dela? O cara pegou um troço. Deixa eu só fechar o microfone aqui, que alguém abriu. Não vaza. Qual é a emoção que eu quero disparar nessa minha audiência? Né? O que essa audiência vai sair tocada por mim, pelo que eu venho a dizer, pelo meu conteúdo, pela minha aula. Então, é muito legal a gente pensar assim, poxa, o que eu quero transformar com a minha fala, onde eu estou indo? Então, por isso que a gente começa pelo coração. Organização, saber contar a sua história. A gente parte desse momento, meu Deus, mas eu não vou contar minha história, eu sou uma pessoa super privada, eu sou uma pessoa que não gosta de contar da minha vida. Ok, mas você precisa se apropriar da sua história, porque a sua história é o seu diferencial, tá? O seu diferencial não é
a forma com que você entrega o seu trabalho é a sua história, então você se apropria da sua história, organiza a sua história para você poder organizar o seu roteiro, a sua palestra, a sua narrativa, o que você vai falar, para quem você vai falar. Então, processo criativo, mas depois a gente organiza. Depois a gente usa o R de ritual. O que é ritual? Preparação. Você precisa se preparar. Você precisa se preparar para dar uma aula, você precisa se preparar para ir ao podcast, você precisa se preparar para dar uma palestra. Como é a sua preparação? Sua preparação não é igual da amiga. Eu preciso de mais tempo, eu preciso ler antes, eu preciso não ter roteiro. Qual é o teu ritual? A gente está muito afastada dos rituais por conta do excesso de correria da nossa rotina. E aí, quando a gente vai para um momento importante de uma grande reunião, de uma grande apresentação, de uma palestra, a gente se desconecta do nosso próprio ritual, da nossa forma de compreender qual é o melhor jeito para me preparar e estar naquele estado de presença. E aí eu uso o E de estratégia, porque tudo é estratégia. Se eu comunico tudo o tempo todo, eu preciso entender como eu comunico e para quem eu comunico. E aí eu preciso pensar em estratégias para isso, ok? E aí, meus amores, para vocês já notarem aí coisas importantes de como a gente avança, tá? Primeira coisa, você precisa entender que linguagem não verbal chega antes da verbal. Ou seja, o seu corpo, a sua postura, a forma com que você está portada nessa roupa, como você está vestida. Um parênteses aqui. Não é sobre estética, nem estética de corpo, nem estética de roupa. É sobre um raciocínio, ok? Não é, eu não tenho dinheiro para comprar roupa boa. Não é sobre isso. É sobre como você está escolhendo ser vista. Então, o seu corpo chega e dá a primeira lambada de informação, que é assim que você está sendo vista, em qualquer circunstância. Tanto que a gente faz isso olhando os outros, né? Então, se a gente faz isso olhando os outros fazem isso olhando a gente também. Porque a primeira leitura é do inconsciente, então o inconsciente vai e julga. Está preparado, não está preparado? Gosta, não gosta? Faz sentido, não faz sentido, tá? Então a gente precisa sair daqui compreendendo que corpo, gesto e essa percepção do seu corpo é muito importante para melhorar a sua comunicação. Segundo ponto. Voz e palavra, articulação, identidade vocal, sotaque, trabalhar bem a palavra, escolher as palavras certas para aquele roteiro, para aquela palestra, para aquela reunião, dar ênfase nas palavras certas quando fazem sentido, entender uma boa leitura, que a boa leitura, primeiro, ela é boa para mim, ela vai me ajudar a trazer uma melhor dicção. Tá? Então, a gente sim olha para a voz e para a palavra. E primeiro para a voz na compreensão de que existem exercícios muito simples e muito práticos para a gente melhorar, principalmente no momento de ritual, no momento de preparação. Terceiro ponto muito importante, narrativa. Saber se posicionar, saber contar a sua história, saber se apresentar, pelo amor de Deus, não perca essa oportunidade, tá? De num próximo acontecimento saber se apresentar. Entender onde você está, para quem você está falando. E aí, essa compreensão eu trouxe aqui como estrutura de palco, mas na verdade é sobre conexão, noção de estrutura espacial. Que sala é essa? Que auditório é esse? Que aula é essa? Que sala é essa? Que câmera é essa? Que podcast é esse? Então, eu começo a trazer uma noção desse palco, porque hoje em dia, com a possibilidade do digital, a gente ampliou as possibilidades de palco. São muitos palcos, né? E a gente precisa entender a qual deles a gente precisa trabalhar. Está aqui, ó. Palco, podcast, pitch, muita gente faz pitch de startup, precisa apresentar isso em edital para conseguir patrocínio, o palco vídeo, as entrevistas, todo o espaço de fala
por conta do momento do digital, também virou um palco. E você precisa estar organizada e preparada para falar isso, para compreender e como se posicionar. E, gente, a gente não aprende isso assistindo. Melhorar a comunicação, a gente aprende na prática, a gente aprende fazendo, no corpo ao vivo, melhorando essa direção, fazendo uma reflexão, né? E é justamente isso que a gente trabalha no workshop do Lab da Fala Autêntica, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Mas antes de falar do Lab, eu também quis trazer para essa aula uma bibliografia, tá? Eu tenho alguns livros que eu gosto bastante. Eles têm pegadas diferentes. Tem pegadas mais artísticas, pegadas mais técnicas, pegadas mais inspiradoras, digamos assim. Você consegue tanto achar isso na minha página da Amazon, tá? Depois, você clicando aqui no link do material, você consegue achar lá. E ele também é um post no Instagram, que lá no Instagram você consegue salvar para depois, de novo, voltar lá e ver esse material. Mas antes de falar do Lab, eu queria abrir o microfone para aqui algumas pessoas falarem. Regina, que estava com mão levantada, se quiser falar, ou se alguém quiser contribuir alguma coisa para a gente avançar e eu contar para vocês como é que a gente avança nessas dinâmicas do Lab. Alguém quer falar? Ninguém quer falar? A Regina foi? E acho que eu achei uma coisa aqui. Tá bom, vou continuar aqui, tá? Meus amores, todo esse processo, toda essa jornada de começar a se compreender, né, de começar a entender o seu passo a passo, a sua comunicação e como que a gente se prepara para isso, eu trago essa dinâmica no Lab da Fala Autêntica. O Lab da Fala Autêntica, ele é algo muito prático. Eu decidi criar um workshop de comunicação estratégica, tá? Principalmente para quem vem, né? Lembra lá no início que a gente falou aqui, para quem quer fazer um curso de oratória. Então, ele é um workshop, tá? Ele acontece num dia só. Ele é muito prático. Então, a gente começa esse workshop falando muito sobre sua narrativa, como você melhora a sua apresentação para diversos lugares que você precisa. Antes de entrar na aula, você faz um diagnóstico de comunicação assertiva. Você vai responder um formulário com muita calma e muito amor para você mesma, porque é a partir das suas respostas que eu vou conseguir fazer esse diagnóstico e te entregar o diagnóstico da sua comunicação para ela melhorar e ser mais assertiva. E aí, quando você vem para a aula, que é no próximo sábado, quando você vem para a aula com esse diagnóstico na mão, vai abrir, assim, vai expandir a tua mentalidade, vai expandir o teu raciocínio, para você dizer assim, nossa, olha como só o fato de receber o diagnóstico, refletir sobre a minha comunicação, refletir sobre a minha postura no presencial e no profissional, eu já melhorei muitas coisas. A gente fala muito e faz a prática. Exercícios de respiração, exercícios de dicção para melhorar e você construir o seu ritual de prática, o seu ritual de preparo para a sua fala, na sua reunião, na sua palestra, na sua aula, no seu vídeo, no lugar que você ocupa enquanto profissional. E aí, a gente começa às 9 da manhã e a gente vai até às 6 da tarde. A gente vai falar sobre a criação de um roteiro de palestra base à metodologia CORE, partindo do raciocínio de coração,
para começar a organizar esse raciocínio, o ritual disso e a estratégia para isso. E, claro, eu não ia deixar de entregar para vocês tudo isso em material, tá? Então, além do diagnóstico, eu criei um GPT. Para quem não sabe o que é GPT, é um link que você abre no seu chat GPT, que ele te ajuda a criar o seu roteiro de palestra. Base essa metodologia, base o raciocínio e as informações e a narrativa que você vai levar para ele, tá? E você vai levar o guia de palestrante. Gabi, o que é um guia de palestrante? Eu gosto sempre de trazer um raciocínio que é o seguinte: quando alguém te convida, ou quando você vai a um lugar falar, dar uma palestra, você precisa saber quem são essas pessoas, quem que está lá, por que elas foram para esse evento. Esse evento é numa sala aberta, é numa sala fechada, é durante o dia, é durante a noite, é depois do almoço, é à noite. Que horas que eu entro? Tem microfone, tem telão, como eu envio o material. Então, tem uma série de informações que te ajudam a se preparar e chegar mais tranquila, menos ansiosa, menos nervosa, para um lugar onde é muito importante o seu momento e o momento que você está de conexão com aquelas pessoas. Então, meus amores, quando a gente fala de se preparar para uma palestra, está para além de contratar alguém para fazer o design do seu PowerPoint. Está para além de contratar alguém para melhorar um roteiro, melhorar um discurso. E aí você ganha todo esse material também em PDF, de exercício da fala e também para outros palcos. O que são outros palcos? Gabi, fui chamada para um... Isso eu recebo com frequência, tá? Gabi, fui chamada para um podcast. O que eu falo? Que roupa que eu vou? Como que eu me porto? O que eu tenho que me comunicar? O que eu divulgo? O que eu não divulgo? Então, você precisa organizar também o seu material. Por quê? Estar num podcast é uma oportunidade de divulgar o seu trabalho. Então, por que você não vai preparar uma fala para um podcast? Por que você não vai levar... E alinhar os assuntos, entender o que esse entrevistador pretende te entregar e quem é a audiência desse entrevistador. Então, eu também trago esse material para outros palcos. Além disso, você tem a gravação da imersão inteira por 30 dias e a comunidade que fica, o grupo, assim que você entra no Lab, você entra no grupo do Lab da Fala Autêntica e a gente fica ali por 30 dias conversando, trocando ideias e também você pode tirar dúvidas, se você principalmente tem uma data de uma palestra, uma data de um evento, uma data de uma reunião, você pode também usar o grupo ali, né, me acessar para a gente tirar essas dúvidas. Então, meus amores, a imersão do Lab, ela é muito legal, ela é muito intensa, o material dela é extremamente produtivo. As 2 últimas aulas, assim, foram incríveis de depoimento. Lá no Instagram tem um post sobre esses depoimentos das outras maravilhosas que fizeram essa aula. É uma aula transformadora, ela é um workshop muito, muito legal e que já te destrava uma série de coisas. E além de você levar essa quantidade de material que fica para você, o seu chat GPT que vai definir agora, desenhar uma palestra para você, criar roteiro, e também esses guias práticos para você ampliar o seu raciocínio de palestra. Então, nessa imersão, voltando, a gente melhora a sua forma de se apresentar, compreende a tua narrativa, faz o diagnóstico da tua comunicação assertiva, você entende como se posicionar nesses palcos e, com certeza, você sai com outro raciocínio para o seu dia a dia profissional, tá? E aí, meus amores, o Lab custa 12 vezes de R$ 49,60 ou R$ 497 para quem está aqui comigo hoje e quem entrou no grupo do Lab. Então, eu vou botar o link aqui no grupo, tá? Aqui no chat, para você olhar lá no link, esse mesmo material que eu estou compartilhando com você,
tá? Se fizer sentido, o Lab acontece nesse próximo sábado, de 9 da manhã até às 6 da tarde. A gente tem um intervalo para almoço, tá? Um intervalo que dá tempo de a gente almoçar, porque vocês têm tarefa também no meio do almoço. E a coisa mais importante, o diagnóstico, que é um presente. Ele é praticamente uma sessão terapêutica que te ajuda a destravar a sua comunicação. Então, se fizer sentido para você, se faz sentido no seu momento, fazer a imersão com a gente. Deixa eu fechar. Não tava, porque não estava nele, não. Era. Tem alguém com o microfone aberto. Se fizer sentido para você, tá no lado com a gente. Eu já mandei aqui no grupo o link, tá indo no grupo também para vocês, para quem entrou lá no grupo da aula aberta, tá? Mas essa aula tem esses 2 objetivos. Primeiro objetivo, disparar em vocês, com esse primeiro link do material, o raciocínio. O raciocínio da diferença do que é uma aula de oratória e o que é comunicação estratégica. Para você entender que, a partir do momento que você começa a se apropriar da sua comunicação e da sua narrativa, começa a melhorar o seu autoconhecimento. Isso vai impactar o teu profissional, né? Então, eu fiz questão, assim, de trazer nessa aula aberta referência bibliográfica para que você também expandisse o seu conhecimento para melhorar a sua comunicação, além, obviamente, de te contar como funciona o Lab. De novo, o Lab é no próximo sábado. Eu vou mandar o link também dessa página de convite lá no grupo. Se fizer sentido, a gente se encontra no sábado para a gente estar juntas e você receber esse material e começar essa jornada para começar a melhorar a sua comunicação e começar a destravar. Ele não é um valor de uma mentoria, ele é um valor que muitas vezes nem cursos de oratória têm desses preços. O curso de oratórias estão tudo acima de R$3.000, então eu decidi montar um primeiro workshop para você destravar a sua fala e melhorar o seu posicionamento, e melhorar a sua comunicação, e melhorar a sua mentalidade sobre se perceber, sobre a sua narrativa. Então, fica aqui o meu convite para vocês. Se fizer sentido, vai ser um prazer imenso encontrar vocês no sábado. Estarei lá, vou dar aula em pé, vou dar aula no palco, vou dar aula dando, né, colocando todas essas luzes aqui, lá em cima no auditório. A gente faz exercício, a gente faz a prática, a gente faz respiração, e aí eu espero vocês no sábado. Bem, esse é o nosso encontro de hoje. Se alguém quiser abrir o microfone para falar alguma coisa, é super bem-vinda, para poder ouvir vocês um pouco também. E todas essas informações vão lá no grupo, se alguém quiser pensar, se alguém quiser saber, né, como funciona, pode me acessar no Instagram, pode tirar dúvida, pode mandar mensagem, que eu estou super disponível para a gente conversar. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Meus amores, vou encerrar por aqui. Vou agradecer a presença de todas vocês. Foi um prazer imenso ter vocês aqui me ouvindo, tendo essa troca, tá? Um beijo muito grande. Segue lá no Instagram. Sou eu que respondo meu Instagram, tá? Sou eu que respondo as DMs. Não tem robô, não tem chat respondendo, sou eu mesma. Então, se quiserem trocar, se a gente quiser trocar figurinhas, se vocês quiserem tirar dúvidas a respeito do Lab, se quiser tirar dúvidas a respeito da mentoria do Persona Digital, é só a gente mandar mensagem. Então, muito obrigada pela troca. Esse material só foi mandado aqui para quem veio ao vivo, tá? Não vou mandar no grupo esse material que a gente leu aqui, mas as informações sobre o Lab do domingo vão todas lá no grupo, tá bom? Um grande beijo, espero que tenha tocado vocês em algum lugar, para a gente se encontrar numa próxima oportunidade, ou até mesmo no sábado. Beijo para vocês, boa noite.
Boa noite. Valeu, Zete. Obrigada.